Eu peguei somente esses dois moldes aqui, mas é o seguinte, depois que você tira lá do manequim, eu peguei aqui o centro costas recorte, recorte lateral costas. Pode trazer. Então, eu colei aqui e acertei, corrigi, né? As próprias curvas não alterei do recorte e coloquei a margem de costura exatamente respeitando o que foi marcado lá no manequim. E eu vou fazer a mesma coisa em todos os moldes. Esse aqui eu ainda não coloquei margem de costura. Então, aqui está com margem de costura. Você vê que eu respeitei a curva do recorte. O centro costas, que é o eixo das costas, eu esquadrei a cintura e respeitei aqui. Vou fazer a mesma coisa nas demais. O que você precisa fazer de observação é, esse recorte precisa casar com esse recorte, que precisa casar também. Por onde que eu me alinho? Pela linha da cintura. Você vai beijar os dois moldes e você vai finalizar o acabamento, tá bom? Vou colocar a câmera mais perto para fazer. Vou fazer somente nesses dois e o restante vocês vão fazer a mesma coisa. É uma opção, mas você também pode cortar rente e fazer isso lá no tecido. Que aí você vai deixar exatamente aqui cortadinho e vai desenhar lá no tecido o desenho desse molde e vai colocar a margem de costura depois. Aí é uma questão mesmo de hábito e escolha, né? Cada um escolhe o que achar interessante, pertinente. Não significa que tá certo ou tá errado. O importante é que você tem que respeitar exatamente a linha do molde original, tá? Aí, o que que você vai fazer? Aqui são os recortes. Na hora de costurar, eles têm que bater, tá? Então, aqui. O que que eu vou fazer? Eu coloco um beijando o outro, ó. Tá? Aqui é a cintura, a linha da cintura. Elas têm que bater. Aqui e aqui. Então, aqui tem que estar batendo e aqui tem que estar batendo, ó. Na margem de costura, tá? É uma opção, ó. Consertei. É uma opção. Agora, eu não quero margem de costura, Samira. Tira, ó, eu vou tirar a margem de costura aqui do recorte, principalmente do recorte, que eu acho que é bom você deixar a linha original, tá? Recorte tá aqui, ó. E aí, você vai colocar lá no papel, ó, vamos ver se tá certo. Decote, decote, linha da cintura, ó, tá certinho. Aí, o que que você vai fazer? Vai botar lá no papel, aqui tá o fio, né? Fio e fio, beleza. Aí, você vai colocar lá e você vai passar aqui
o giz de alfaiate. E na hora de cortar, você corta manualmente, sem marcar nada, tá? Então, eu vou deixar o meu sem nada, nas linhas verticais, ó, e horizontais. Foi só para mostrar para vocês, porque eu sempre fui a favor de colocar margem de costura nos moldes, mas depois que eu comecei a fazer de outra forma, que eu fiz até com blazer, eu acho que ficou mais interessante, que é o que eu falei pra vocês. Vocês vão deixar o molde sem a margem de costura, lembrando que isso aqui é um cropped bem apertadinho, tá? Então, não tem folga de vestibilidade. Então, você vai colocar lá, ó, coloquei lá, decote com decote, marquei o fio. Como que marca o fio? O rosa aqui é o tecido, aqui é o fio, ó. Aí, daqui pra cá, tenho 8 centímetros. Ó, 8. Então, tem que ter 8 em tudo. Ó, acerto aqui. 8 e 8. Beleza. Aí, você marcou, bateu o fio direitinho. Você vai passar o giz de alfaiate exatamente aqui, respeitando a linha do molde, e vai cortar naturalmente. O importante é que isso aqui tem que bater com isso aqui lá na costura, tá bom? Ó, não tá indo, ó. Ó. E agora? O que nós faz? Ó, não tá indo o recorte aqui, ó. Aí eu vou forçando, não posso dar pique quadrilho, porque vou cortar aqui um pouquinho assim, já a linha da cintura, depois eu acerto na régua. Eita. Vou tirar esse excesso aqui também, ó. Isso que me atrapalha. Por que tá ficando desse jeito? Por causa do volume do busto, tá? Ó, tirei também. Vou tirar novamente aqui. Vou, ó, esticando, tá? Então, o que eu quero fazer? Eu quero um negócio bem desenhadinho. O que eu vou fazer? Eu posso separar aqui o bojo, tá? E é o que eu vou fazer. Vou cortar aqui, ó. Isso aí você vai decidindo conforme você for fazendo. Então, eu vou fazer a marcação aqui dos piques. Caso eu vá separar aqui, né? Aí eu posso decidir isso depois, tá? Aqui é o pique de encontro, tá? Dessa linha. E aqui eu sei que é o pique de encontro de um molde, tá? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu levantar aqui. Aí eu vou cortar aqui, eu vou separar o bojo. Eu não sabia exatamente como eu queria, então eu posso ir mudando isso no meio do caminho. Ô, meu pai, levanta e corta. Respeita o crepe cortado, tá? Mesmo que a linha seja a linha certa, mas foi onde você cortou que você vai respeitar. Você tem que
cortar exatamente ali. O máximo que vai acontecer é você tirar as falhas assim de tá dando bico. Lateral inferior. Agora é o centro-frente. Ó, o que acontece, tá vendo? Automaticamente ele vai me dizendo até onde eu posso ir, ó. Então eu vou ficar com aquele decote. Eu posso vir até aqui, posso vir até aqui, eu posso vir até aqui. Então eu vou cortar já. Vou dar o pique de encontro. E aqui que é o pique original, né? E aqui eu vou dar o pique de vermelho. Por que eu tô dando pique de vermelho? Porque aqui foi que eu fiz lá no busto e aqui é o que eu tô fazendo no corte. Isso pode dar problema também. E aí eu vou decidir o que eu vou fazer, ó. Ele já me falou até onde ele fica reto. Momento de loucura. Ó. Essa técnica aqui você pode usar para fazer lingerie. Mas, se você for fazer lingerie, você vai ter que fazer direto no manequim com... Ó, outra coisa que eu esqueci de mostrar. Você vai ter que fazer com tule ou com a malha direto, ó. Aqui eu marquei o pique, né? O encontro de piques. Ó, marquei. E eu esqueci de marcar aqui onde que eu vou encontrar o decote, ó. Vou botar uma setinha, decote, tá? Então, tudo tem que ser muito bem marcado. Então, agora eu vou separar aqui, ó, o centro-frente, que é onde vai ficar a dobra do tecido, a não ser que você queira um recorte, aí é opcional, como sempre. Não é questão de certo ou errado, é questão de escolha, tá? Valorizem o seu trabalho. Olha quanto tempo você vai levar fazendo. Ó, lembra que eu vou deixar isso aqui, ó? Então, não vou tirar, eu vou colar junto. Importante você prestar atenção nos erros e nos seus acertos. Ó, colar aqui. Vou pegar uma parte aqui pra não jogar fora. E aqui eu vou deixar, ó. Tá? Vou acertar com a régua. Que ficou irregular, tá? Aqui, vocês percebem que não ficou 100% no ângulo. Ó, não ficou, tá? Eu vou colocar. E eu vou acertar aqui o ângulo também. Ó. Aí essa parte, que é essa parte aqui,
que eu esqueci de dar os piques. Eu vou colocar aqui, olha o que aconteceu, olha. Então, eu vou trazer pra cá e olha o que aconteceu. Pode acontecer isso aqui, tá? Ó, essas falhas, por isso que tem que consertar. Deu uma falhazinha aqui, ó. Aí eu vou fazer por cima, porque aqui é o encontro do bojo. E eu vou acertar aqui, ó. Ou eu desço, que eu prefiro até descer aqui, tá? O que eu tô pensando em fazer, de repente, colocar uma pala aqui embaixo, se ficar muito curto, tá bom? Mas já que eu já cortei, então, eu vou acertar por aqui e vou esquadrar. Ó, eu coloco aqui a ponta, esquadro. Ó, então, perdão, aqui, né, que é a nova cintura, ó, pronto, e eu corto. Depois, se eu achar que ficou muito pequeno, eu vou deixar uns 2 centímetros para baixo, mas eu posso colocar uma pala, tá? Vai ser tipo um sutiãzinho. Sendo que eu estou fazendo com tecido, não estou fazendo com nada que tenha elastano, então eu tenho que usar tecido. Se você for usar elastano aqui, vai dar uma folga muito grande. Agora, nós vamos para a parte final. Ó, vou separar, aonde eu decidi que eu vou separar. Acabou que eu fiz o bojo totalmente diferente do que eu planejei. Vou colocar um aqui e o outro aqui. Vou acertar com a régua, que a régua me dá uma diretriz, respeitando os limites do molde, das extremidades. Ó, a ponta do molde. E aí eu vou, não vou além do que eu posso. Vou acertar aqui o centro, que é uma reta. Aqui tá certinho. E aqui também vai ser uma reta. Eu posso fazer curvadinho também. Ó, isso dá mais uma modelada também. Aqui eu vou fazer curvadinho e aqui eu posso fazer curvadinho, ó. Tá? Tanto faz. E vamos finalizar. Ó, cortando bem em cima da linha. Pronto. Então, vamos para a parte da frente. Centro-frente, decote, ó.
inferior lateral. Aqui. Superior lateral. Então, vai ficar assim. Aqui vai ficar a lateral, desse lado de cá. Aqui vai ficar o centro-frente. Tá nascendo o cropped. E aqui vai ficar a lateral e aqui o recorte. Tá? E aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moldes dessa interpretação, ok? Nós fizemos a técnica de crepagem e todos com fio. Ó, esse daqui eu não coloquei fio, mas eu sei que aqui tá no ângulo e eu vou esquadrar por aqui, tá bom? Esses dois eu vou quebrar um pouco a cabeça porque, olha, eu não coloquei o fio, tá? Aqui eu sei que tá no ângulo, então eu vou colocar o fio aqui. Ó. Vou usar a própria mesa aqui, ó, para colocar no ângulo. Prontinho. Próxima aula. E aí, vocês estão gostando? Estão aprendendo? Não deixem de postar o que vocês estão fazendo e marcar a hashtag Desafio da Modelagem e tirar foto de tudo e colocar lá no slide para eu avaliar a atividade de vocês no final da maratona, tá bom, gente? Isso é muito importante. Não deixem de praticar, não deixem de seguir a cartilha do desafiado, não deixem de exercitar e me perguntem quando tiverem dúvidas, tá bom? Beijo! Eu costurei aqui o cropped que nós fizemos a crepagem, né? E eu gostaria de fazer algumas observações. E eu já usei ele para fazer base, colocando papel insufilme no corpo da minha filha, envolvendo com papel com a fita crepe, e a base ficou perfeitinha, tá? E aqui eu gostaria de fazer algumas observações a respeito. Quando você fizer a técnica de crepagem para um tipo de cropped como esse, coloquem pelo menos meio centímetro de folga de vestibilidade depois que vocês planificarem. A folga de vestibilidade é colocada sempre na lateral, tá? E ao invés de colocar 1 centímetro no centro das costas, coloquem 2 e mesmo assim marquem a linha, né, do molde, tá? Por que isso? Porque a gente tira o crepe do manequim ou do corpo da pessoa para fazer algo muito coladinho e coloca no tecido, que é algo completamente diferente. Então vai faltar em alguns lugares, né, como no centro-costas, e vai sobrar em alguns lugares, principalmente os volumosos. Eu peguei um retalho aqui para poder fazer esse cropped como exemplo, por isso que tá com a costura aqui no centro da frente, mas o ideal é que vocês coloquem a dobra do tecido, não costure aqui na frente, tá bom? E os dois linha princesa, né, na parte superior, nos dois seios, deram uma folga, tá? Aqui, ó, deram uma folga. Por quê? Porque eu tirei do tecido, eu tirei do papel e coloquei num tecido que tem elasticidade e ele deu uma folga. E aí eu vou precisar fazer esse apertinho. Isso aqui é um estudo, não esqueçam disso, né?
Você vê que vai ficar aqui 1 centímetro para cada lado, mais ou menos, porque senão vai acontecer isso. Caso você queira fazer com bojo, você precisa fazer a técnica de crepagem com bojo aqui no busto. E esse croppedzinho, ele é para ser usado com alça, tá? Então, a alça vai ser colocada aqui, tá ok? E quando eu coloquei na minha filha tem um manequim a mais que esse busto técnico. Então, ficou aparecendo um pouco o peito dela. Caso, quando você for fazer para uma pessoa, coloque um pouco mais de tecido sobrando, para depois, quando você for fazer a prova, coloca do avesso no corpo da pessoa, e aí você vai fazer as alterações no corpo dela, tá? Então, assim, eu tô colocando essas observações, porque a gente acha que vai tirar do manequim, colocar no papel, costurar e ficar perfeito. Não fica, tá? Então, você vai precisar fazer os ajustes ou no manequim ou na sua cliente, tá bom? E aí aquilo que eu falei, quando você for colocar as margens de costura na parte do decote, em todo o decote, coloca com 2 centímetros para você poder fazer os acertos no corpo dessa cliente. E a outra observação, meio centímetro de folga de vestibilidade numa lateral da frente, meio centímetro de folga de vestibilidade na lateral das costas, e coloque 2 centímetros de margem de costura para você fazer os ajustes finais no corpo dela, tá? E tá aqui, eu vou aproveitar para o corpo da minha filha, a mais nova, né? Porque a mais velha ficou sobrando um pouquinho de busto aqui. Vou fazer os ajustes no corpo dela. Aqui na frente, eu pensei em colocar um enfeite de um zíper, ou até mesmo pensei em colocar um zíper para poder ficar algo mais elegante, bonito. Eu tô pensando ainda, tá? E é isso, gente. Eu tenho os cachorros, vocês sabem, né? E aqui, outra coisa que eu prestei atenção aqui, olha. Deixa eu tirar esse alfinete daqui. Percebam que a cintura, como deu uma alterada também, olha. Mas o que eu achei interessante, mas por causa do tecido, o que eu achei interessante é que ele ficou proporcional em tudo. Aqui ficou assim porque eu puxei pra cima aqui, tá? Mas se eu tirar, ele vai descer. Então, vocês precisam observar também a linha da cintura, se ela vai estar paralela, tá? Porque, geralmente, quando a gente corta, a linha da cintura da frente, às vezes, fica mais alta que a cintura das costas, mas não pode, tem que ficar paralela. Então, eu faço as observações aí pra vocês, tá bom? Isso aqui, a gente fez 4 moldes porque é tecido, mas se fosse malha, ou a gente faz uma de um lado, uma do outro, ou faz uma deitada e o outro deitado, dá pra fazer com a malha. O ideal é fazer isso aqui com um tecido com elastano, e aí você ajeita no corpo da sua cliente. Beleza? Tá aí, então, o resultado da aula da técnica de crepagem.